E aí, pessoal, tudo bem? Ó, seguinte, essa é a pergunta que eu mais recebo e eu tenho certeza que é uma dúvida que muita gente tem. Então eu vou deixar da forma mais clara e trocando aquela ideia de um jeito com que vocês consigam entender de uma vez por todas tudo sobre projeção. Eu tenho certeza que se todo mundo dentro da graduação tivesse uma aula igual essa aqui, a gente não ia estar vendo tanta cagada assim no mercado, certo? E assim, o que que é essa tal dessa projeção, né? Imagina, por mais que tenha muita gente que fala que a Terra é plana, galera, a gente sabe que ela é um geóide disforme que se aproxima de uma esfera, e quando a gente quer representar, porque não dá pra gente trabalhar, né, com um globo lá, né? Não tem condição. Então a gente tenta representar isso de uma maneira plana. Então a gente projeta, beleza? Só isso. Então, só para vocês entenderem, aqui, por exemplo, ó, essa imagem de Duarte é um rosto aí, né, de um caboclo aqui sendo representado de diversas maneiras. Então, o que ele quer passar com essa mensagem? Não existe uma projeção perfeita para tudo aqui, viu, galera? Na vida a gente sempre fala isso, né? É impossível ter algo que nem Jesus agradou todo mundo, isso é uma verdade. A projeção, ela vai variar de projeto para projeto, dependendo da sua área de estudo e o que vai funcionar para ela, beleza? Então não existe, porra, por que eu não uso o TM para tudo? Simplesmente porque você vai estar errando muito. Por exemplo, quando você está trabalhando com uma área de estudo que pega diversas áreas, né, fusos do TM aí, você está fazendo cagada. E você quer ser um profissional medíocre que está fazendo tanto de merda? Claro que não. Então, entende isso daqui que eu tenho certeza que você vai se tornar um profissional mais capacitado, beleza? E aí você vai acertar no seu projeto. Fechou? Então, beleza. A gente pode fazer essa classificação, né, quanto à superfície. E eu sou um cara muito visual, então eu vou tentar colocar algumas imagens aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, né? Porque eu só consigo entender quando eu vejo, senão fica aquele negócio abstrato assim, e ninguém entende nada. Mas pode ser uma projeção cilíndrica aqui, né? Como a gente vê, por exemplo, o TM, né? Transverso de Mercator. Só que a parte transversa, ela só quer dizer em relação à orientação, e a gente vai chegar lá, beleza? A gente tem também a projeção cônica e a gente tem a projeção plana, beleza? Então, assim, eu vou dar exemplos de quando a gente pode aplicar cada uma delas, porque eu também sou um cara que gosta de exemplo, coisa prática, beleza? Então vamos lá. A projeção plana, né, o azimutal, que é essa aqui que a gente fala, ela é o seguinte, ela vai causar uma distorção a partir do ponto que você está, onde existe esse ponto tangente, certo? Então imagina, você tem um plano aqui e aí você quer fazer um estudo sobre algum ponto em específico. Muito utilizado, por exemplo, para os polos, certo? Chega lá e passa um plano, né, tangente aí ao polo. Olha só, a gente vê que a distorção aqui nesse ponto é muito baixa. Então, pô, top, beleza, a gente a projeção, a sacada da projeção é o seguinte: a gente tem que achar aquela que menos vai ter distorção, porque 100% é impossível, beleza? Mas a gente vê aqui que o que está em rosinha aqui tem uma alta distorção, então já não está valendo, não vou usar isso daqui para mapear perto lá do Equador, por exemplo, beleza? Então, quando que a gente usa a projeção plana? Quando a gente quer mapear os polos, fechou? Beleza, projeção cilíndrica, né? Essa aqui é até a de Peters lá, né? Isso daqui, galera, é como que funciona, né? Quanto mais próximo a gente está ao Equador, menor vai ser, certo? Essa distorção. Só que a gente vai chegando para os polos, vai ficando muito distorcido, beleza? Olha só, isso daqui eu acho muito fantástico, né? Que a gente vê que tem uma baixa distorção aqui perto, né, do Equador, e aí vai chegando nos polos, vai ficando aquele negócio ridiculamente distorcido. Então, isso aqui onde era para ser um pontinho, né, aqui a parte do polo, olha só o tamanho que tá. Então, assim, a gente tem uma distorção para mais, que a gente fala, certo? Outra projeção bastante interessante e que a galera às vezes esquece é a projeção cônica. Então, basicamente é o seguinte, existe bem um cone e passa aqui, né, em dois pontos específicos. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, a gente quer fazer um mapeamento, né, um cálculo de área aí da Ásia, por exemplo, ou então para vários fusos. Então, ela já se torna mais interessante, porque assim, quando você caminha muito na sua longitude, ela já se torna uma projeção interessante da gente conseguir fazer um cálculo de área, por exemplo, beleza? Então, muita gente chega para mim e fala assim: "Nossa, Bruno, mas eu quero fazer um mapeamento do Brasil inteiro", entendeu? A gente já pode começar a pensar
dessa forma. Então, galera, outra coisa que a gente sempre tem que pensar quando a gente fala sobre projeções é o seguinte: o que a gente está querendo conservar, certo, ao longo de todo o globo, porque em algum ponto a gente vai perder, sempre, beleza? Igual eu falei para vocês. Então, assim, a gente classifica, né, quanto a essas propriedades em projeções equivalentes, que são aquelas que você perde essa proporcionalidade das áreas, assim, quando você bate o olho. Então, por exemplo, aí, né, nosso famoso UTM aí, a transversal de Mercator, ele, quando a gente dá uma olhada no mapa, isso aqui é a Groenlândia do lado da América do Sul. Então, isso aqui ó, tem 17 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, enquanto a Groenlândia tem 2 milhões e uns quebrados quilômetros quadrados, e parece que está maior, justamente porque você está deformando muito quanto a essa área. Você perde essa propriedade na hora que você está olhando para o mapa, beleza? E também existe aí as projeções conformes, certo? Certo? Que você perde a forma, mas você mantém essa proporcionalidade, nessa proporção aí, na verdade, entre as áreas, beleza? Então aqui, um exemplo bem claro. A gente vê, por exemplo, que isso aqui é 2 milhões de quilômetros quadrados, aqui 17, a gente vê que essa aqui está maior, só que você perde, né, essa forma. A Groenlândia não é dessa forma, beleza? Também existem as projeções aqui distantes, né, que não apresentam deformação linear, certo? Também a gente tem outras classificações aí, certo? Que é, assim, a gente chama de superfície de projeção, isso daí, essa régua que a gente está passando para a gente fazer a projeção, certo? Então ela pode ser o tangente, né, que ela só passa tangenciando mesmo aqui, ou secante, que ela corta o globo mesmo, beleza? Que assim a gente consegue fatiar melhor e tal, e obter alguns resultados interessantes, e também essa posição, né, essa, digamos, orientação aí dessa superfície de projeção, que aí pode ser normal, pode ser transversa, né, que aí vem da UTM, que é a transversa de Mercator, e também oblíqua, beleza? Mas também não, isso daqui, galera, é só para vocês entenderem que existem situações em que a gente pode usar determinada projeção, beleza? Então é isso que vocês têm que buscar, esse tipo de conhecimento. Qual que para aquela situação vai ser melhor, beleza? E isso varia demais. Da onde você está no globo, de qual que é a sua área, se ela é uma área muito grande, se é uma área pequena, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês. Compartilha aí, galera, que isso aqui tem muita gente que precisa saber mesmo, beleza? Então tamo junto e até a próxima.